Muito bem, caríssimo estudante, muito bem, professor. Retornamos para a gente verificar aí o que a gente viu na nossa aula de hoje, não é mesmo? Nós falamos, Prof. Iris falou aqui sobre as lutas e a gente conseguiu perceber nessa aula de número 6 a diferença entre luta e a diferença entre briga. A gente já sabe que existe uma diferenciação, que a gente tem que levar em consideração isso, não é mesmo? Então dá uma olhadinha aí no nosso slide para a gente ver o que a gente vai pontuar. Olha só. Então na aula de número 6, nós falamos aí das manifestações culturais das lutas. Muito bem. O que nós vimos, prof? Nós falamos aí sobre a luta como uma prática corporal e esportiva, né? Uma manifestação corporal muito expressiva, muito forte, literalmente muito forte. Nós falamos aí da diferenciação, né? Ou dessa aproximação entre a luta e as artes marciais. A gente pontuou aí sobre a luta como uma manifestação corporal fundamentada, né, organizada, e aí dentro dessa arte marcial a gente falou que existe a filosofia, que segue-se um mestre, né, que tem regras a se cumprir. Então dentro disso tudo a gente consegue compreender aí essa aproximação. Falamos também dos fundamentos básicos das lutas, nós mencionamos aí sobre o desequilibrar, sobre o deixar cair. Nós falamos aí de diversos fundamentos que a gente trabalha e aprende aí dentro da prática das lutas. Trouxemos aqui, eu trouxe para vocês sobre os benefícios. Então nós temos diversos benefícios de ordem pedagógica, de ordem afetiva, de ordem motora, né? A gente conversou sobre isso. E aí o ponto auge, né? A gente já vinha conversando desde o início aí da nossa aula e apontando que existe uma diferenciação entre a luta e entre a briga, não é mesmo? Trouxe para vocês também as principais lutas aí que aparecem nos Jogos Olímpicos e falamos também, né, da luta corporal indígena, uma representação lindíssima. Tá? Quem ainda não teve a oportunidade de presenciar e puder, vá vivenciar, vá contemplar esse momento muito lindo que é a luta corporal indígena, assim como as demais lutas, tá? Então a gente entende que as lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados, né? Então eu vou aqui através da luta ver como que eu absorvi o conhecimento das minhas técnicas. Que estratégias que eu vou utilizar para conseguir fazer o meu oponente se desequilibrar, quem sabe causar uma contusão, uma imobilização, né? Ou até mesmo a exclusão dele de um espaço. Lembra que eu falei que teve que a gente faz aí atividades para tentar fazer com que o nosso oponente ele se desequilibre? Pois é, que no momento lá do Exercite-se Mais, eu trouxe uma atividade para vocês tentarem tirar o seu colega de dentro do espaço demarcado. Então a gente trabalha isso muito. Como que a gente trabalha isso? Combinando diversas ações de ataque e de defesa, né? Então eu tenho que estar o tempo todo trabalhando em estratégias técnicas para poder conseguir isso, certo? O que mais, prof? Então nós vimos os principais pontos daí da nossa aula. Falamos sobre lutas, falamos sobre os oponentes, que existem regras, tá? Ela contempla aí as artes marciais, tem uma diferenciação com as brigas e tem também aí as lutas olímpicas, correto? Então, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Esses foram os principais pontos aí a se observar na nossa aula de hoje. E aí agora eu te chamo para poder me despedir de vocês e a gente pular aí a nossa vinheta para poder entrar aí na correção dos nossos exercícios. E aí eu vou verificar se tu compreendeu bem aí essa aula, se tu captou bem as informações, certo?
Então, bora virar a vinheta. Agora, nesse momento da gente verificar se o nosso conhecimento realmente foi absorvido aí, se a gente pegou aí todas as informações, registrou tudinho aí no nosso caderno, no nosso bloco de anotações, já fizemos nosso portfólio, nosso mapa mental, a gente já ilustrou, né? A gente já captou, agora é a hora da verdade. Agora eu vou saber se você prestou atenção na aula e, com certeza, eu quero que você acerte essas alternativas. Tão bem fáceis, tão bem simples, mas é preciso aí atenção para conseguir responder corretamente, tá bom? Então bora lá, dá uma olhada nas questões. Questão de número 1. Vamos tirar as nossas dúvidas aqui. Na questão de número 1, diz o seguinte, leia aqui comigo. As lutas podem ser consideradas como componentes da cultura corporal. Perfeito. Ela está presente aí na educação física, escolar, quando utilizadas por fins educativos. Enquanto a briga tem consequências contrárias às lutas. Falei alguma mentira aqui, gente? Não, né? Vou até reler para você gravar e internalizar isso na tua cabeça. Se quiser pegar aí e fazer vários balãozinhos aí, presos aí, a várias cordinhas com as palavras que mais te chamaram a atenção, fica à vontade. As lutas podem ser consideradas como componentes da cultura corporal. Ela está presente nas aulas de educação física escolar, quando utilizadas por fins educativos, enquanto a briga tem consequências contrárias às lutas. Gravou? Internalizou? Agora presta atenção aí nessas afirmativas aqui que eu tenho. Eu tenho 4 afirmativas aqui e eu quero que tu preste bastante atenção. A primeira diz o seguinte, vale tudo, de puxão de cabelo até a morte. Beleza. Tópico 2, expõe ponto de vista ameaçador e de humilhação. Afirmativa 3, contribui para a formação integral do estudante. Afirmativa 4, busca se resolver com uma boa conversa. Vocês viram que tem afirmações aí contrárias umas às outras, né? Agora é que vem o questionamento. Primeiro, me diz que vale tudo. De um puxão de cabelo até levar à morte do meu oponente. Depois me diz que expõe o lado ameaçador e também o lado da humilhação. Depois ele diz que contribui para a formação integral do estudante. É bem contraditório as duas primeiras, mas tudo bem. E por último, finaliza dizendo que busca se resolver com uma boa conversa. Aí o que a questão quer, Prof. Iris? A questão traz o seguinte, analisando as afirmativas e a imagem expostas acima, aqui no caso a imagem eu coloquei ao lado, né? Marque a opção que apresenta as respostas corretas sobre o que, gente? Fala aí comigo. Brigas. Brigas, professora. Muito bem. Então, você vai trazer para mim, vai marcar apenas aquelas opções que correspondem às brigas. Alternativa A, B, C e D. Na A, diz que as afirmativas 1 e 2 são as corretas, elas estão relacionadas à briga. A alternativa B diz que a 2 e a 3 estão relacionadas às brigas. A alternativa C, somente a 3 e a 4 estão relacionadas às brigas. A alternativa D diz que a 1, a 2 e a 4 e não a 3 estão relacionadas aí às brigas. E a alternativa E diz que todas estão relacionadas às brigas, todas estão corretas. Essa tá fácil, né, gente? A gente já entendeu, a gente já compreendeu que briga não tem nada a ver com luta. Se não tem nada a ver com luta, a gente já sabe que 2 daquelas questões estão certas e 2 estão erradas. Se são 2, a gente já elimina aqui a letra D e a letra E, certo? A gente fica aí com as 3 primeiras alternativas e, claro, relacionadas à briga, a gente só tem a opção A.
né, que vale tudo até a morte e traz um ar ameaçador e de humilhação. Então, esse é o foco da briga. Ao contrário do que a gente viu na nossa aula, falando aí dos benefícios, das qualidades, dos bons exemplos voltados, relacionados aí às lutas. Ok? Perfeito. Essa foi fácil, hein? Muito bem. Na alternativa 2 diz o seguinte: as lutas desenvolvem capacidades físicas importantes nos estudantes, assim como as principais capacidades motoras essenciais para o seu desenvolvimento saudável, tá? As lutas desenvolvem capacidades físicas importantes nos estudantes, em vocês, caríssimos estudantes, assim como as principais características motoras essenciais para o desenvolvimento saudável, né? O que você vai fazer? Você vai marcar a alternativa que apresenta as principais capacidades físicas envolvidas nas lutas. Prof, eu não lembro o que são capacidades físicas. Dica: capacidades são potencialidades, certo? Física está relacionado à melhora aí do nosso condicionamento. Então, você vai observar, dentre das alternativas, quais estão relacionadas a essas capacidades, a esse desenvolvimento, né, desse condicionamento físico, a melhora, a tua aptidão física relacionada aí às lutas. Então, nós temos o quê? Letra A. A flexibilidade é a capacidade de maior importância para as lutas. Vamos ver a letra B? Diz que a coordenação geral, a flexibilidade e muita delicadeza também estão presentes na luta. Na letra C, diz que entre essas capacidades está a lateralidade, a força, a noção corporal, espacial e temporal, coordenação geral, flexibilidade e outros. Na letra D, diz: trata-se apenas do movimento de lateralidade e de força. Na letra E, apenas a coordenação, o equilíbrio, o ritmo e não busca aí motivação para treinar. Então, o que está relacionado aí com as capacidades físicas que são trabalhadas nas lutas? 5 segundos para te pensar aí. 4, 3, 2, 1. Bora ver? Claro, né, gente? Letra C, tá óbvio. A gente trabalha a lateralidade, a gente aprende a se movimentar dentro do nosso espaço. Então, por isso, a gente já tem aí a noção espacial, né? A gente trabalha a força, a contenção dessa nossa força, a explosão dessa nossa força. A gente tem uma noção corporal muito grande, né? Uma noção de realização de movimento, né? Dentro de um tempo, dentro de um espaço. Então, eu aprendo a ser mais rápido, mais ágil, né? Aprendo a esperar. Então, tudo isso é trabalhado aqui dentro dessas capacidades. Eu trabalho o meu corpo como um todo, então eu tenho uma coordenação geral muito ampliada, tá? A flexibilidade, eu faço trabalhos aí de flexibilidade. Ah, prof, então quer dizer que dentro das lutas trabalha-se o espacato, as aberturas, né, de pernas? Sim, trabalha-se sim. Trabalha também, prof, a amplitude do movimento dos braços, do tronco, das pernas? Sim. Então, nós temos aí diversas melhoras dentro das nossas aptidões físicas. Por isso que é a letra C, tá bom? Bora para 3? Questão de número 3. E a questão de número 3, ela fala, né, de uma questão que veio aí do Enem de 2011 sobre os problemas de violência. Então, olha lá. Um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes centros urbanos são as brigas, né? A gente percebe isso. Às vezes, até na saída das escolas, a gente percebe muitas briguinhas, né? Muitas confusões, muitos conflitos. Não é verdade? Você já deve ter visto, né? Então, a gente vê isso nos centros urbanos, grandes e pequenos, tá, gente? E os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação de gangues que apropriam de gestos das lutas
resultando muitas vezes de fatalidades. O que acontece? A filosofia de vida das lutas não é para você sair batendo, esmurrando, matando, né? Fazendo agressões com as pessoas que você encontra por aí. E sim para você se utilizar dela quando houver a necessidade de uma defesa, de uma situação de perigo. É basicamente isso, gente. Então, quando a gente percebe aí nos centros urbanos essas brigas, esses enfrentamentos aí de torcidas organizadas, a gente está vendo uma má utilização aí de gestos que são utilizados, de movimentos, de alguns fundamentos que são trabalhados dentro das lutas. Então, a gente não pode chamar essas pessoas de lutadores, né? De pessoas que estão comprometidas de fato aí com a arte marcial, e sim de pessoas à toa, né? De pessoas que gostam de causar confusão, que gostam de causar atrito, tá? Então agora, com base nisso tudo que a gente conversou, a gente observa o que aqui nessa questão. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido, né? Foi mal compreendido. Afinal, as lutas são o quê? O que as lutas são? Bora ver lá as alternativas. Letra A. Se tornaram um esporte, mas eram praticadas com o objetivo guerreiro a fim de garantir a sobrevivência. É só isso. Letra B. Apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Será que é só isso? Letra C. Possuem como objetivo principal a defesa pessoal por meio de golpes agressivos sobre o adversário. É só isso? Letra D. Sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão da sua disseminação pelo mundo. É só isso? E letra E. Se disseminaram pela necessidade da luta, pela sobrevivência e como filosofia pessoal de vida. É só isso? Então vamos entender o que são, qual é a essência de fato das lutas. Gente, só tem uma resposta, a letra B, né? Apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole. Eu não tenho que cair numa conversa de um colega, de um conhecido, de um, entre aspas, inimigo, de um adversário, e querer matá-lo, e querer brigar, e querer arrancar seus cabelos, e querer, sei lá, agredi-lo. Eu tenho que aprender a trabalhar isso dentro de mim. E como que eu trabalho? Através do autocontrole, através do respeito, através de uma formação de caráter. É por isso que a gente utiliza das lutas dentro das aulas de educação física, certo? Tranquilo? Muito bem. E aí eu deixo para você melhorar mais ainda esse conteúdo, que você lê o material complementar, que fala o que eu posso aprender nas lutas, além do que a professora Iris já trouxe aqui. E aí eu deixo uma mensagem legal para você, para a gente encerrar essa aula, tá, gente? Olha só o que eu trago para você hoje aí, de motivação, de pinguinho de motivação que vai encher o seu oceano, né? Olha lá o que a prof trouxe. Se você encontrou a sua motivação, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda, grude-a em você com cola permanente, para que ela não saia quando você começar a suar. Entendeu? Se você encontrou essa motivação, gruda nela. Passa aí uma cola permanente que não deixa ela sair mais de você. Não deixa que nada faça ela sair de você, tá? Nem mesmo quando você começar a suar e perceber que as coisas estão um pouquinho difíceis, ok? E aí eu te chamo aí para o nosso momento aí da nossa prática. Vem aqui comigo que eu quero me despedir de você, tá? Dizendo aqui que eu estou muito feliz aí com o envio das atividades, gostando de ver aí vocês participando, gostando de vocês interagirem e dizendo para vocês que as aulas foram pensadas com muito carinho para vocês. Professores, muitíssimo obrigada aí pela interação, pela participação, pela colaboração e pelo incentivo aí nas aulas de educação física, ok? Tchau, beijo no coração.